Quando a gente escuta a bateria, por exemplo, naturalmente, a gente tá com o nosso ouvido a uma certa distância ali da bateria. Então, por exemplo, você tá ali a 2, 3 metros de distância da caixa, dos pratos e tal. E o reverb ele traz essa ambiência que eu acho super legal. E o over, por exemplo, também traz essa ambiência. Ele vai trazer justamente esse som mais acústico, de uma forma geral, da bateria. Então ontem a gente falou sobre os kits de microfonação, que são aqueles kits com 5 ou 7 microfones que ficam um em cada peça ali, mas quando a gente posiciona, que nem o Adriano ensinou ali, a gente coloca ou no meio ou mais para as laterais ali da peça, e isso vai mudando o timbre. Porém a gente tem aquele som mais seco, aquele som mais duro, e quando a gente traz o over, a gente acaba trazendo esse som um pouco mais ambiente, de toda a bateria ali. Então os overs nada mais é do que dois microfones que estão ali posicionados em cima da bateria para captar essa ambiência. Claro que também, dependendo da posição, vaza bastante prato. Então tem, às vezes, quando você tem uma limitação de microfones na bateria, as pessoas escolhem colocar os overs ali e utilizar eles para captar mais esse som dos pratos e não microfonar cada prato em específico também. Mas o ideal dele é justamente isso. Então você abre um para a esquerda e outro para a direita. Até mesmo quando o baterista começa a fazer as viradas, começa a utilizar aquele prato de ataque ou prato de condução, a gente começa a ter essa sensação sonora mais no pan, né, no espacial, aquela coisa mais gostosa. Até por isso que a gente também trabalha justamente o balance, o pan, né, que é a mesma coisa, para a esquerda ou para a direita nos tons. Então quando ele vai fazer a virada, a gente sente que também está passando de um lado para o outro ali. E uma dica dessa questão dos tons é você, principalmente se você está fazendo uma monitoração para o batera em estéreo, você não pode inverter a posição dos tons, porque ele fica doidinho. Por exemplo, quando você está vendo a bateria, você vê a bateria de frente ali para você. Então vamos dizer que o tom 1 tá para sua esquerda, mas para o baterista tá para a direita. Então se você abre o pan para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai ouvir de um lado um tom que está na direita. Na hora que ele bater ali, ele vai ficar muito confuso. Então, ou seja, a prioridade é o músico, né? Exatamente, a prioridade é o músico ali. Então é importante você se atentar a essa questão do retorno, né? Quando você estiver trabalhando ele em estéreo, que os bateristas amam. Na verdade, assim, os músicos todos gostam quando você traz esse som com efeitos, com delay, com reverb ali, que ele bota o fone e fala, nossa, ele tá parecendo que tá dentro de um estúdio, né? Aquela música exatamente. Realmente bem mixada. E é diferente você mandar um som mono para ele, né, onde você não tem essa separação de estéreo. Então assim, isso é muito legal dos overs, ele traz justamente isso. E aí uma dica também interessante é você tomar cuidado com o que a gente chama de inversão de fase, de polaridade, né? O que acontece? Pelo fato de você ter muitos microfones ali próximos um do outro, pode ser que pela distância, ali não tem como precisar isso, vai ser 10 centímetros ou 15, enfim, acontece simplesmente, mas pode ser que esteja invertendo a polaridade. O que é isso? Quando você bate, por exemplo, na caixa, vai ter um vazamento sonoro dessa caixa, por exemplo, no microfone do chimbal. E o que pode acontecer? Pela distância e a diferença de posicionamento dos microfones, a onda sonora, quando entrar ali na mesa de som, elas vão estar invertidas. Como assim? Por exemplo, a da caixa vai estar subindo e a do chimbal vai estar descendo. E o que acontece? Acontece igual um cabo de guerra. Imagina, uma pessoa tentando puxar para um lado, outra puxando para o outro. O que acontece? Não se movimenta. Imagina isso no alto-falante. É a mesma coisa, é como se você mandasse uma informação para o alto-falante. Um está dizendo, ó, vai para frente. E o outro está dizendo, ó, vai para trás. O que acontece? Anula. Então você tem o cancelamento de fase. Isso pode ser assim bem óbvio, bem na cara, como, por exemplo, você abre o sinal da caixa e aí depois você abre o fader ali do chimbal e de repente some a caixa, por exemplo. Ou pode ser um pouco mais sutil, pode ser assim uma diferença de frequências. Como assim? Um exemplo que eu já vi acontecendo. Você tem o microfone do bumbo ali, captando o bumbo. E, por exemplo, tem um microfone na frente que é o do cantor principal. Olha isso daí, isso aí é dica de ouro. E aí não tem um acrílico ali na frente. O que acontece? Tem aquele vazamento da pressão sonora do microfone do bumbo no microfone da voz. Ou seja, quando ele bate o bumbo também vaza o som do bumbo lá no microfone da voz do cantor principal.
que acontece? Você abre o sinal do bumbo do microfone mesmo, ali na mesa. Abriu, tá lindo, tá maravilhoso. Ele bate no bumbo, você sente aquele bum, bum. Você abre o microfone do cantor principal, o que acontece? Você começa a ouvir tec, tec. Aí você fecha o cantor principal, bum, bum. Você abre de novo, tec, tec. O que tá acontecendo? A pressão sonora tá saindo, tá sendo captada pelo microfone do bumbo, porém tá sendo captada também pelo microfone da voz do cantor principal, só que numa polaridade invertida. Aí você tem duas formas de resolver isso. Ou você aperta um botãozinho na mesa quando você tem essa possibilidade de inverter essa polaridade, ou você tem que fazer essa mudança no próprio cabo. E aí tá um detalhe que também pode ser um problema. Se você não se atentar e usar esse cabo para outras coisas, você pode ter um grande problema. Então você inverteria a polaridade ali, o positivo pelo negativo, direto na conexão, e aí resolveria esse problema. Então, para identificar, realmente ali só na prática, você soltando, você vai sentir uma dessas duas coisas. E aí, para fechar essa dica também do over, né? Uma dica que a gente tem para você na hora de posicionar os microfones é medir a distância. Então, por exemplo, você vai colocar o over aqui em cima. Como é que eu botei a mão muito para cima? Saiu do enquadramento. Aí. Você vai colocar o over aqui, ó. Vamos dizer que a caixa, ó. Tem uma caixa aqui, ó. Olha como ela faz um som, ó. Tem um pequeno delay, mas faz. Tem um delay. Aqui, ó. Aí, ó. Então essa aqui, vamos dizer que aqui é a minha caixa. Tá aqui. E aí o que acontece? Eu vou colocar uma fita e vou medir literalmente a distância pro over que tá aqui. Então vamos lá, medir aqui a distância, deu por exemplo 1 metro pro over da direita. O que eu vou fazer? Pegar a mesma fita e medir aqui a distância de 1 metro pro over da esquerda. Com isso, a gente já vai minimizar, por exemplo, a chance de ter uma inversão de fase. Principalmente, por exemplo, a caixa que tem um transiente, um nível de pressão sonora ali muito forte. Então ela vaza bastante nos outros microfones. Então são essas dicas que eu dou aí para você na hora de poder microfonar uma bateria, utilizar um over para trazer essa ambiência e ficar atento a essas questões. Excelente. Bom, quero aproveitar e pedir para você dar aquele likezinho, dar o likezinho pra gente aí que ajuda bastante. É um incentivo para nós, né? É uma forma de demonstrar que você está nos apoiando de alguma forma. E se você puder também fazer algum comentário aí depois na live, né? Dizer o que você tá achando, enfim, quiser compartilhar algum conhecimento, esse espaço é para todos, né? Não é o nosso espaço, é para todos nós realmente crescemos juntos, né? No mundo do áudio.